Bem, associado ao ponto aqui da derrama, existe tradicionalmente, há um ponto que nós referimos sempre PSD, que é o da participação variável no IRS, a devolução de parte do IRS ou não aos municípios barreirenses, que não surge aqui porque, na falta da deliberação, na falta da apresentação do ponto, não há devolução nenhuma de IRS aos municípios. O PSD tem insistido sistematicamente, tem insistido em reuniões com a Câmara, insistiu em assembleias anteriores relativamente a esta matéria e gostaríamos que, efetivamente, houvesse, tal como sucede, por exemplo, Lisboa devolve 4,5% desses 5%, julgo eu, por não estar enganado, aos municípios de Lisboa, e gostaríamos que o Barreiro, como sinal de apoio às famílias e às pessoas que estão no Barreiro e às que queiram vir para o Barreiro, dar esse sinal. Sinal também devia dar às empresas, tal como a Almada, por exemplo, e a Almada é um município governado pelo Partido Socialista, e nesse sentido o PSD propõe que, eu não sei se é através de um mecanismo de alteração à proposta da Câmara ou se é através da apresentação de uma proposta alternativa, que teria exatamente o mesmo conteúdo da proposta da Câmara, mas a taxa, em vez de ser de 1,4 acima, portanto, para as empresas com volume de negócios no ano anterior acima de 150 mil euros, em vez de ser 1,4, seria a taxa praticada, por exemplo, por Almada no ano anterior, que é 1,2. Esta matéria, face à proposta de orçamento do município, implicaria, fazendo assim regra de 3 simples, um impacto no orçamento de 118 mil euros. Obrigado. Dizer que, efetivamente, a devolução de parte da coleta do IRS não iria beneficiar aqueles que estão abaixo do limiar do mínimo de existência, é um facto. Agora, ia beneficiar aqueles que têm devolução de coleta, porque teriam uma devolução maior, Isidro Heitor, está bem? Pronto. Aqueles que já receberiam mais, é para ficar claro entre nós. Depois, em termos relativamente à derrama, em assembleias anteriores foi aqui discutido, inclusivamente pela Câmara, pelo Sr. Vice-Presidente, que a derrama, conjuntamente com o regulamento de incentivos, deve ser encarada como mais um instrumento de atratividade para o Conselho. É isso que nós temos em vista. Portanto, não esqueço que existe um regulamento de incentivos, que nós estamos sempre disponíveis para procurar aperfeiçoar e que votamos favoravelmente e tornaríamos a votar favoravelmente. Dizer que, em termos orçamentais, muito rapidamente, de acordo com o método de orçamentação, se estamos a orçamentar para o próximo ano, em termos de receitas de derrama, 827 mil euros, isso significa que, de acordo com as minhas contas, a execução este ano será superior a 1 milhão de euros. Ou seja, esta redução de taxa seria comportada por esta diferença que vai haver na execução de derrama deste ano. E depois, ao que foi aqui dito, a isenção de taxa, o objetivo é atrair mais empresas, com isso aumentar a matéria coletável e, acima de tudo, aumentar a atividade empresarial e o nível de emprego no Barreiro. Eu estou absolutamente de acordo, que o Isidro Heitor não estará em desacordo com isto. Isso, obrigado. Então, a proposta é relativamente incide, portanto, o Grupo Municipal do PSD propõe que a Assembleia Municipal, que é reunida, delibere modificar a proposta proveniente da Câmara no seguinte sentido: no ponto 6.1, 3 últimas linhas, que o município do Barreiro proceda ao lançamento da derrama de 1,20% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC de 2023 a cobrar no ano de 2024. O resto da proposta ficaria na mesma, não mudaria. Bom, antes de mais, agradecermos a apresentação deste documento e, de facto, estamos numa fase, conforme a apresentação inicial feita aqui pelo Sr. Presidente da Câmara, no documento, na introdução ao documento, estamos a entrar numa fase de balanço e é justo que diga, nesta fase de balanço, que alguns anos envolvidos após o início de funções no Executivo do Partido Socialista, que o Barreiro, em vários aspectos, melhorou. Ou seja, isso é inequívoco e deve ser reconhecido. Acontece que, na nossa ótica também, essa mudança é claramente insuficiente. Continua a haver lacunas relevantes em termos de, por exemplo,
limpeza, em termos de segurança, em termos de habitação, em termos de atração de habitantes e de atividades industriais limpas. Há insuficiências claras em termos de apoio social. E há falta, na nossa ótica, falta de ambição. Há muita gestão do investimento imobiliário, há tentativa de atração desse investimento. Muita coisa é feita, eu reconheço, não digo que não, mas há falta de ambição, há falta de visão e não estamos a ir suficientemente longe. E este orçamento é um orçamento, não deixa de ser um orçamento de continuidade, porque, sabem, as rúbricas são feitas, calculadas, receitas e despesas com base nos últimos 24 meses, uma média dos últimos 2 anos, e só há mudança quando efetivamente há uma opção fundamental ou algum dado que permite infletir esses valores, essas médias, essas métricas. E, de facto, nós pouco verificamos isso aqui. Agora, dizer, em primeiro lugar, críticas fundamentais, razões pelas quais o PSD vai votar contra este orçamento. Na elaboração do orçamento, a participação dos outros partidos da oposição não existe. Não é escutada, não é ouvida, e os documentos são discutidos ou apresentados em cima da própria Assembleia, com os documentos já fechados. Não pode ser. Depois, e a antecedência na disponibilização dos documentos continua a ser mínima, claramente insuficiente. Depois, a atitude da Câmara quanto aos impostos. É contra a redução, a devolução de parte do IRS, contra a redução da derrama. Suprime o IMI familiar. E aqui aproveitava para ler uma passagem da ata da reunião do ano anterior, em que o Sr. Presidente da Câmara diz o seguinte: o Presidente da Câmara manifestou-se como defensor do IMI familiar, que deveria ser mantido quando se reduzisse o IMI, posição coerente com as que sempre tivera quando estava na oposição. Agora, Sr. Presidente, esqueceu a sua coerência e propôs a supressão do IMI familiar. Mais atitudes. Não há nada quanto ao IMT jovem que foi aprovado em Setúbal. Não há, conforme disse, a redução da derrama. E mesmo a redução do IMI, que é um grande equívoco, quer dizer, é a grande propaganda apresentada pelo Partido Socialista. Simultâneo que diz que é a maior redução de sempre de impostos, estou aqui à procura, na apresentação, a maior redução de sempre de impostos no Barreiro. E depois, um bocadinho à frente, diz-se que o IMI vai, afinal, aumentar este ano, e por isso há uma modificação no orçamento, a receita de IMI vai aumentar, em termos de orçamento, de 10 milhões para 12 milhões. Portanto, a Câmara está a contar com um aumento significativo e, por isso, pode brincar com a redução da taxa. Redução da taxa que o PSD propôs em 2013. E ficamos satisfeitos e votámos favoravelmente a essa redução da taxa. Agora, dizer que houve redução de impostos, não. Está-se a projetar um aumento significativo da carga fiscal. E isto é estar a enganar os barreirenses. E também, por isso, nós não podíamos votar este documento de outra forma. Ainda relativamente à análise deste documento, dizer que, para além desta atitude quanto aos impostos, não há apostas, pelo menos não se vislumbram apostas de ruptura, novas apostas do município em matérias como, dando exemplos, apostas significativas. Nesta fase difícil para a vida das pessoas, dificuldades de inflação, não há uma aposta clara no apoio social. Eu sei que o Barreiro não é Lisboa, mas Lisboa tem agora uma medida de apoio a sem-abrigo de 70 milhões de euros. O Barreiro não tem nada, ou praticamente nada. Por muito que a senhora vereadora eventualmente se esforce. Os meios afetos à segurança, ao reforço da segurança pública, não existem, não há aposta nessa área. Mas também não há aposta significativa num programa público municipal de desenvolvimento de habitação. E com isto há, repetimos, continuidade, com falta de ambição, com falta de vontade de ajudar os mais vulneráveis, de devolver impostos, ou alternativamente devolver impostos aos barreirenses, e com, ainda por cima, a não chamada das oposições ao debate e à elaboração do orçamento,
e à participação no orçamento, e há este engano do IMI. Com isto, nós não podíamos votar a favor e disse, obrigado. Podíamos votar contra, neste caso. Relativamente ao orçamento, este orçamento, o Grupo Municipal do PSD votou contra, em primeiro lugar porque este orçamento simboliza ou torna clara a recusa do Executivo em devolver parte do IRS aos barreirenses, recusa a redução da taxa da derrama, em alternativa, registra um retrocesso do IMI familiar contrário, aliás, à proclamação do Sr. Presidente da Câmara há apenas um ano na Assembleia Municipal, e apresenta a falácia do IMI. Ou seja, se no início diz que se trata da maior redução de impostos municipais alguma vez realizada, com a redução, efetivamente, da taxa de 0,38% para 0,35%, que se traduz uma quebra de 1 milhão de euros nas receitas do município, a verdade é, conforme reconheceu o deputado Isidro Heitor, e bem, com a seriedade que se lhe reconhece, o próprio documento diz um bocadinho mais à frente, as receitas dos impostos e taxas foram calculadas tendo por base a média dos últimos 24 meses, com exceção do IMI, que sofreu um incremento. E esse incremento é, conforme umas páginas, na página 4, nós podemos verificar, de 10 milhões e 635 mil euros para 12 milhões e 410 mil euros em termos orçamentais. Ou seja, não há redução de impostos, há aumento de impostos. Com isto, o Partido Socialista não mostra vontade nem energia para entregar ao Barreiro mais e nova atividade industrial, para responder ao crescente número de sem-abrigo nas ruas e de pessoas carenciadas sem apoio, para responder à taxa de criminalidade, que é a segunda maior no Barreiro, a segunda maior da área metropolitana de Lisboa, para responder à iluminação deficiente, à sujidade nas ruas, para passar a responder atempadamente aos investidores potenciais no Barreiro que não têm resposta atempada, para deixar de ter a Quinta do Brancampo ao abandono. É claro que se trata dos efeitos de opções políticas deste Executivo e é verdade também, conforme aqui foi referido, que sem receita não há despesa nem investimento público, não há serviço público. Isso é verdade e o PSD sabe-o bem. O PSD sabe-o bem, contrariamente ao Partido Socialista, que foi o responsável por 3 bancarrotas no país, que deixa as pessoas na rua ou sem assistência na saúde, enquanto esbanja milhares de milhões em exercícios inúteis na TAP e em análogos exercícios exercícios e aventuras, disse.